Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim, para quem ainda não ativou a sinetinha aqui embaixo para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre, nós somos uma empresa de análise, recomendações e consultoria de investimentos. Nós temos desde produtos de recomendações de renda fixa, fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, fundos de ações, multimercados e de renda fixa. O Invista em Ações, que é o nosso produto de recomendações em bolsa para o longo prazo, para montagem de carteira. O Carteiras Capitalismo, que é para montagem de carteiras diversificada, que traz com ele o top renda fixa, o top fundos e o Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também traz o Invista em Ações. E o Completo, são todos os nossos produtos com desconto bem bacana, tá? Vou deixar também aqui a parte dos relatórios grátis, né? Para quem quiser baixar qualquer um dos relatórios, uma abordagem mais fundamentalista, é só clicar, né? Colocar o nome, vai estar tudo aqui na descrição como sempre, tá? Colocar o nome e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing também. Colocando o celular, nós convidamos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats sem precisar baixar nada, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição também, tá? Lembrando que a lista não é grupo, então vocês podem interagir, podem perguntar, tirar as dúvidas de vocês. Mas caso vocês queiram conhecer mais a Capitalismo, pode mandar um e-mail, pode chamar no WhatsApp, pode dar uma ligada para a gente também, tá? Lembrando também, né, pessoal, que o que eu falo aqui não é recomendação nem análise, tem muita coisa que é opinião pessoal minha, ou eu trago algumas informações dos nossos analistas, lembrando que eu não sou analista, tá, pessoal? Às vezes o pessoal diz, pô, boa aquela tua análise, Thiago, disse, não, bacana, né? Mas eu não. Bacana o que tu achou legal o conteúdo, mas eu não sou analista, tá? Então vamos lá. Hoje eu estava falando com um cliente, né, a respeito de revisão de carteira, e aí ele perguntou o que era mais importante para mim, né? Já falando dessa questão da minha carteira de investimentos, para quem já viu os programas anteriores, ou se não, pode filtrar aí no nosso canal, só colocar minha carteira de investimentos, onde eu falo a respeito das minhas operações, falo a respeito de como eu aproveito a Capitalismo para seguir as recomendações, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, né? E ele perguntou para mim o que eu achava mais importante que a gente deveria fazer para revisar uma carteira e para ganhar dinheiro no mercado no longo prazo. Aqui eu vou excluir a parte de renda fixa, né, pessoal? Renda fixa, né? Um capítulo a parte, mas sim no que mais importa para mim, que é renda variável, já que quase 100% do meu capital, se eu pegar 95% do meu capital, ele está em renda variável. Tem um pouquinho em fundo imobiliário, tem mais um pouco em multimercado, tem a parte de ações de longo prazo, tem a parte que eu faço alavancagem também, tem a parte que seria mais as recomendações de médio prazo, né? Basicamente todas aí estão no nosso produto no Full Trader. E eu sempre coloco para as pessoas que têm alguns fatores interessantes que durante toda a minha vida de investidor e escutando os outros investidores eu tomei para mim, né, como sendo importantes para ganhar dinheiro, especialmente aí na renda variável e mais especialmente ainda na bolsa de valores, né, que era, o primeiro deles é ter uma estratégia, né, obviamente por melhor que seja a minha estratégia, ou seja a estratégia de vocês, ou outras estratégias que ainda não existem, por melhor que ela seja, a gente vai ter perda, né? Seja uma estratégia por análise técnica, ou seja uma estratégia fundamentalista, a gente não vai acertar sempre, né? Se eu tiver uma estratégia muito boa, que eu acerte 80% do tempo, em 20% do tempo eu vou perder, né? Por mais que eu queira, isso vai acabar acontecendo. Para quem conhece, por exemplo, fazer backtestings e análise técnica, ou mesmo já viu algumas lâminas de fundo de investimento, o gestor coloca lá, máximo de perda acumulada, 10% em determinado período, pior mês, 8% em determinado período, melhor mês, né? Coloca o melhor mês e o pior mês, ou faz um backtest de uma estratégia em bolsa, drawdown, vai aparecer essa palavra, drawdown, 20%. O que significa isso? Que durante um período a nossa estratégia não dá certo. E durante esse período que a estratégia não dá certo, a gente vai ter uma perda, né? E que se eu estiver alavancado, por exemplo, quando
quando eu tenho esse período de perda, eu posso me estourar bastante. E se eu tiver com uma posição muito grande em renda variável, por melhor que seja a minha estratégia, eu posso me ferir bastante e posso me frustrar na bolsa, tá? Então, primeira coisa, pessoal, eu preciso ter uma estratégia, com certeza, seja ela uma estratégia por fundamentos ou seja ela por análise técnica, mas isso não me protege de ter perdas. Eu posso amenizar as perdas, mas isso não me protege de ter perdas. Se a gente pegar um exemplo aqui, ó, eu vou colocar para vocês o gráfico da WEG, né? Quem sabe é uma das melhores empresas que tem hoje na bolsa. Não necessariamente, pessoal, precisa ter problema na WEG para as ações cair, né? Quem acompanha a bolsa há uns 5 meses, 6 meses, 1 ano, sabe disso. Não necessariamente precisa dar um problema na empresa para a ação cair. O que nós tivemos na WEG aqui nesse movimento de setembro para cá? Uma baixa de 14%. O que nós tivemos na WEG de junho? Dentro do mês de junho, uma baixa de 20%. Se a gente pegar de janeiro desse ano até junho, chegou a estar com uma baixa acumulada de mais de 25%. Então, a WEG é uma empresa boa? É. Ela tem expectativa de crescimento de longo prazo? Sim. Se no longo prazo ela continuar crescendo, dificilmente as ações da WEG não vão subir. E eu estou pegando um caso, pessoal, de uma ação que pouco caiu. Se a gente pegar aqui, ó, os piores períodos foram... Nem aqui, tem desde 97, foi aqui na crise de 2008, que ela chegou a cair quase 60%. Então, o que eu quero mostrar com isso, pessoal? Que por melhor que seja a minha empresa, simplesmente eu fazer uma análise boa não me salva contra uma baixa do mercado. E aqui é um fator importante, que é a questão que é a principal para mim, que é o tamanho da posição. Já vou contar o que é mais importante para mim, que é o tamanho da posição. Então, antes da gente investir em ações, por exemplo, é importante sim eu fazer um raciocínio mental. Pô, eu vi lá, o Thiago me mostrou que a WEG já caiu 20%, que a WEG já caiu 60%. É provável, pessoal, que a WEG vai cair agora 60%? Não. Mas ninguém pode garantir para vocês que isso não possa acontecer de novo. E não precisa estar acontecendo nada com a WEG para ela cair 60%. Tá? Então o que é importante aqui? Eu fazer um raciocínio. Nossa, eu quero investir em ações, eu tenho capital em renda variável. Se eu colocar esse capital ou um pedaço dele e ele cair 60%, como é que eu vou me sentir? Ah, eu não vou me sentir bem, não sei o que, né? Para mim não dá. Esqueçam renda variável, já estou falando agora. Esqueçam. Se vocês não estão preparados para ver o dinheiro desvalorizar 30%, 40%, mesmo que de forma momentânea, esqueçam bolsa. Tá? Esqueçam renda variável. Vão colocar na renda fixa. Né? Ah, não, Thiago, mas se eu colocar 20% do meu capital na renda variável e ele cair 60%, eu até enxergo a oportunidade de comprar mais WEG, que nem eu enxergaria aqui nesse caso. Maravilha, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, uma estratégia boa é fundamental. Quando eu estava falando mas não é tudo. Né? Quando eu estava falando com o meu cliente, eu disse, cara, a minha estratégia é a mesma há bastante tempo. A gente faz alguns ajustes finos na estratégia, óbvio que a gente faz alguns ajustes finos, mas ela, se eu pegar os últimos 10 anos, 95% da minha estratégia é a mesma. Basicamente, o que eu faço é ficar entendendo o tamanho da minha posição, para caso o mercado vá contra o que eu estou esperando, eu não me machuque demais. Tá? Então, essa é a primeira questão. Estratégia é bom, mas não protege ninguém. Tá? A segunda questão é a questão psicológica. Né? Psicologia é importante também. Eu vejo muita gente subestimar essa questão psicológica. Não adianta, pessoal, se a posição de vocês for grande demais e vocês não conseguir colocar a cabeça no travesseiro, não conseguir dormir porque você tem uma exposição grande em bolsa, não adianta se a estratégia de vocês for boa, não adianta se a empresa tem fundamento, não adianta se vocês têm stop, não adianta se vocês estão diversificando. Então a posição de vocês tem que ser de um tamanho tal, né, que vocês não fiquem preocupados todo dia com isso. Ah, tem formas de eu amenizar? Tem gente que não abre o home broker todo dia. Eu, por exemplo, já estou acostumado. Eu não fico olhando o dia inteiro, né? Mas eu posso ficar olhando o dia inteiro, que para mim não faz diferença nenhuma.
né? Talvez, e foi uma coisa que sempre foi comigo, eu nunca tive problema, assim, eu vou ficar olhando agora, eu vou ficar que nem um maluco comprando e vendendo, nunca foi uma coisa do meu perfil, né? Eu sempre fui mais racional nesse sentido. Mas não subestime a parte psicológica, pessoal. O mercado, principalmente o de renda variável, ele é maníaco depressivo. Quando a gente ganha, parece a melhor sensação do mundo, e quando perde, a pior sensação do mundo. Então, o tamanho da posição de vocês tem que ser de uma forma que vocês não fiquem maníacos depressivos também, porque senão ninguém aguenta. Ninguém aguenta, tá? Então, não subestime essa questão psicológica. Stop. É importante ter stop? Sim, para quem opera na bolsa tem que ter stop, né, pessoal? Mas cai naquela questão da estratégia. Por melhor que tenha a minha estratégia, o meu stop ele tem o drawdown. Se eu tomar 20%, como já aconteceu, eu me lembro no ano passado, eu acho que foi, na estratégia do rastreador, acho que a gente tomou 16%, 17% acumulado de perda, né? Pô, perdi 17%. Mas tem a probabilidade de acontecer de novo? Pode ser baixa, mas pode acontecer novamente. Se o mercado... Agora a gente tem algumas posições em aberto. Se amanhã o mercado continua caindo, na semana que vem também, pode ser que sim. Pode ser que aquela perda máxima se repita. Pode ser até que ela piore, né? Por melhor que seja a minha estratégia, por melhor que seja apurado o meu stop, as ações amanhã podem já abrir caindo 10%. Onde está escrito que não? Né? Todo mundo acompanhou no ano passado a questão do Joesley Day. Não tinha o que fazer. No sentido de, se a minha posição estava grande demais, as ações abriram caindo 15%, eu tive um prejuízo grande. Da mesma questão, diversificação, que todo mundo diz. A melhor coisa é a diversificação. Não importa, se vocês tiveram 5 ações lá no Joesley Day, provavelmente as 5 ações de vocês podem ter caído. Podem ter caído. Daqui um pouco lá, naquele movimento ali de 2008, na crise, poucas ações não caíram. Eu me lembro que acho que a Transmissão Paulista caiu pouco. O resto deu fincada para baixo todas. Lojas Americanas, Gerdau, Petrobras, Renner, enfim, todo mundo caiu, né? Então, mesmo que eu esteja diversificado, mas a posição não é adequada, não adianta. Eu vou acabar me machucando também, tá? Então, a principal questão, pessoal, para quem investe na renda variável é o tamanho da posição. Isso aqui tudo é elementar. Eu tenho que ter estratégia, tenho que estar bem preparado psicologicamente, eu tenho que agir de forma racional. Não estou dizendo, às vezes o cara diz assim, tá, Thiago, mas tu não acha nada. Eu acho um monte de coisa. Hoje mesmo um cliente chamou e disse, cara, a Klabin tá boa para compra, né? Vocês mandaram lá no relatório da Klabin. Daí ele falou, olha, eu acho que cai mais. Daí eu disse, cara, no achômetro eu também acho. Entendeu? Mas eu não vou, né? Já faz tempo que eu não faço isso. Eu não vou basear os meus investimentos no que eu acho, né? Achar é uma coisa, efetivamente apertar o botão é outra, tá? Isso aqui é normal, né, pessoal? O que eu falo sempre, dar pitaco é a coisa mais normal. O ser humano faz isso para tudo. Então, mesmo que eu opere no curto prazo, tem stop. Mesmo que eu opere no longo prazo, as empresas têm fundamentos. Por mais diversificado que eu esteja, não adianta. O tamanho da minha posição é a questão mais importante para mim. O tamanho da minha posição em renda variável que me deixa tranquilo. Tá? Então, apesar de eu ter quase tudo em renda variável, eu tenho em fundo multimercado, eu faço operações alavancadas, né, com long short, que todos os anos eu opero sempre com o mesmo valor, porque eu sei que quando tem uma perda, ou tem 2, 3, 4 perdas, aquilo ali é uma coisa que obviamente faz falta, mas não é uma coisa que de noite eu não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro e não vou conseguir dormir, né? Então, mesmo para quem já investe, pessoal, ou para quem está começando a investir, eu recomendo isso, tá? Revisem uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, mas uma vez por ano tá bom, o tamanho da posição de vocês na renda variável. E é o que eu falo sempre, principalmente para quem está começando na renda variável, inicia com pouco, porque o pessoal fica muito com essa dúvida, né? Thiago, mas qual a posição que vocês recomendam para mim? 70-30, 80-20? Cada pessoa vai responder o tamanho da posição que ela deveria ter na renda variável. E ela vai fazer isso à medida do tempo que ela for se conhecendo como investidora. Ela vai vendo, ela vai conhecendo a volatilidade, ela vai entender até onde ela pode pisar.
Quando ela encontrar esse limite, ela vai começar a ficar tranquila. Independente do mercado cair 10%, independente do mercado cair por 40%, independente do número de stops que ela tomar, independentemente da crise que vier, ela vai estar tranquila com isso, né? Agora, para quem ainda não investe em renda variável, é o que eu sempre falo, iniciem com pouco. Por quê? Porque se vocês pularem para renda variável, pularam lá para a VEG e a VEG caiu 14% e vocês entenderam que a posição de vocês está muito grande na renda variável, aí vocês voltam para a renda fixa, isso sim é realizar prejuízo. Porque recuperar um prejuízo de 14% na bolsa não é fácil, mas não é também coisa de outro mundo. Pode subir 2, 3 dias seguidos, sobe 15, 16%. Agora, com poupança pagando o que está pagando, CDI o que está pagando, eu recuperar um prejuízo de 14% na renda fixa, posso demorar 2 anos, 2 anos e meio. Tá? E separem também, pessoal, o que é uma questão às vezes mais psicológica de curto prazo, tá? Com efetivamente vocês aguentarem ou não. Às vezes a pessoa acordou num dia ruim, não aguento mais esse negócio aqui, mas sempre tem que ser feito de uma forma racional. Às vezes um puxãozinho de orelha é bom, né, cara? Para de, vou botar entre aspas, para de frescura. A tua carteira tá boa, né? Isso é coisa do mercado. Tá? Isso é bastante importante. E tem uma grande vantagem do mercado, pessoal, que esse mesmo exercício que a gente fez aqui na VEG, que o pessoal só faz o exercício de alta, né? Pô, a VEG subiu 22.000% e não faz o exercício de baixa. Simulem muito o exercício de baixa. Aqui caiu 62%, aqui caiu 40%, aqui caiu 20%, aqui caiu 30%. E não esqueçam que renda variável é um investimento de longo prazo. Mesmo para quem opera no curto prazo, tem que pensar no longo prazo. O que vai mudar é o timing da operação. Se é uma estratégia fundamentalista, talvez eu fique 10 anos posicionado na VEG. Se é uma estratégia de swing trade, de long short, pode ser que eu fique 1 mês posicionado. Mas eu não vou colocar, mesmo que eu opere no curto prazo, o dinheiro que eu vou precisar no médio e no curto prazo na bolsa. As pessoas confundem isso. Bolsa é longo prazo, independentemente do timing que eu fizer. Pelo menos essa é a forma que eu vejo. Tá? A forma que eu vejo é essa. Mesmo das operações de curto prazo, eu imagino sempre aqueles resultados, que é o que acontece comigo, que vem acontecendo nos últimos anos. Eu fico imaginando sempre aqueles resultados, a soma deles no longo prazo. Mas eu não vou empenhar um dinheiro que eu preciso talvez no ano que vem. Eu quero mandar meu filho para estudar fora, eu quero comprar um terreno, eu quero comprar uma casa, eu quero pagar uma dívida no ano que vem, eu quero quitar um financiamento. Eu não vou colocar esse investimento, esse valor na bolsa de valores. Para isso que existe a renda fixa, para manter o valor do meu dinheiro. Tá certo que alguns investimentos nem isso, mas é para isso que existe a renda fixa. Então façam esses exercícios, pessoal. A bolsa é o mais volátil, ok. Tem mercados menos voláteis, ok. Vamos pegar aqui o fundo, o Kinea Renda, tá? Que é um fundo multimercado que eu tenho. Olha aqui, mesmo a volatilidade do fundo imobiliário sendo menor do que da bolsa, né? Claramente a volatilidade é menor. O fundo imobiliário tem como ele tem que distribuir 95% dos ganhos, ele tem um fluxo mais recorrente de dividendos. É mais fácil, né? E tem uma previsibilidade maior o imóvel do que uma empresa que tem várias variáveis, vamos dizer assim, mas também cai. Aqui o que aconteceu com o Kinea, nem vou pegar a máxima, que caiu 23%. Eu não vou nem levar em conta por que ele caiu 23%, mas ele caiu 23%. Então mesmo um investimento que tem, em pouco tempo aqui, né? Se a gente for pegar, foi em 130 dias, isso aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uns 7 meses de pregão. Pode acontecer de novo. E se eu tiver uma posição muito grande em fundo imobiliário, pode ser que eu me machuque. Pode ser que meu psicológico não aguente mais e eu venda. E pior, vender num momento errado ainda. Tá? Diferente se perder o fundamento, né, pessoal? Eu nem vou entrar nessas questões. E olha quantas vezes aconteceu já isso com esse fundo. Já aconteceu aqui, ele caiu 10%, aqui ele caiu 19%, aqui ele caiu 40%, aqui ele subiu 16%, aqui ele caiu 18%. Olha como o mercado é maníaco depressivo. Ele subiu 180%, mas durante aquele tempo ali ele caiu também. Por isso que é importante o tamanho da minha posição. E como eu falei, a gente pode testar o que aconteceu e sempre tem que levar em consideração que pode acontecer a mesma coisa.
Como eu falei, ninguém pode garantir para vocês que isso não pode acontecer de novo. Se eu pegar para vocês aqui, é a mesma coisa em fundo multimercado. Ó. As pessoas, às vezes, confundem as coisas. É o que eu falo sempre, fundo multimercado é um investimento que eu entendo que é bom, que eu prefiro o fundo multimercado do que a renda fixa no longo prazo. Se for para deixar 5 anos aplicado num CDB, eu prefiro deixar aplicado num fundo multimercado. Tá? Agora, tem volatilidade. Ontem mesmo eu fiz um vídeo e uma das coisas que eu falei foi essa. Tá? Ó, em 2013 e 2014, esse fundo aqui, o BTG Discovery, que é um bom fundo, ele tem uma volatilidade mais baixa do que bolsa, tem uma volatilidade mais baixa do que fundo imobiliário, mas ele ficou 2 anos performando abaixo do CDI. Mesmo que no longo prazo ele esteja 200% acima do CDI, em 2 anos ele performou abaixo do CDI. E ele fecha negativo. Aqui em maio, por exemplo, ele fechou com 2,42 negativo. E aí, o que as pessoas fazem? Elas compram o ganho, que foi esses 200% do CDI, desde que o fundo entrou no mercado em 99, mas esquecem da perda. E é batata, tá, pessoal? Quando um fundo está rendendo mal, mesmo que eu fale isso, lá no comentário alguém vai falar: Thiago, mas esse fundo aí não está rendendo nada. Os últimos 6 meses ele não está rendendo nada. Porque é normal, pessoal, é renda variável. Não tem como ninguém garantir para vocês que sempre vai entregar ganho na renda variável. Não existe isso. Não existe um fundo que ele vai passar 10 anos sempre tendo retorno positivo. Por melhor que ele seja, por menor que seja a volatilidade, entrou renda variável, entrou juros, entrou dólar, entrou ações, invariavelmente ele vai acabar tendo um período negativo. Então, antes de entrar num fundo desse, o que eu posso observar? Que a grande vantagem é um fundo que tem histórico. Pô, eu vi que esse fundo ele fechou 2 anos no negativo. Que é o que a gente faz. A gente quer entender a carteira do fundo para entender por que ele fechou no negativo. Dependendo do que esse fundo faz, pode ser... Ele não fechou no negativo, ele fechou abaixo do CDI. Mas dependendo do que esse fundo for fazer, pode ser que lá na frente ele vai passar por um período igual novamente. Aí eu preciso colocar e ponderar para mim. Nossa, mesmo que esse fundo no longo prazo ele tenha rendido o dobro da renda fixa, se ele ficar 2 anos patinando, eu não vou aguentar. Então eu não coloco dinheiro nesse fundo. Não olhem só para o ganho, como eu falei, olhem para a questão da perda. Tá? Então eu vou insistir muito, pessoal. Para quem tem investimento em renda variável, o que mais importa é o tamanho da posição. Estratégia importa, psicologia importa, fundamentos importa, stop importa, diversificação importa, mas se o tamanho da posição de vocês não está adequado na renda variável, não vai funcionar. Tá? Então, como eu falei, para quem não iniciou na renda variável, cuidado com isso. Para quem quer aumentar a exposição em renda variável, cuidado com a questão do tamanho da posição. Fora isso, né, pessoal, renda variável é maravilhoso. Né? Eu nunca vou ganhar dinheiro no que eu ganhei na bolsa. Né? Esses dias mesmo eu fiz um vídeo aqui que o cliente tinha me perguntado em relação ao yield. Eu disse, cara, hoje eu estava vendo que tem ações do Itaú que eu já tenho 89% de retorno só com dividendo em relação ao preço que eu paguei. Né? Mas eu sempre tomo cuidado em não estar com uma posição grande em renda variável aí que eu vou ficar desconfortável e vai acabar fazendo besteira, que é sair na hora que eu não deveria sair. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente, pode colocar aqui nos comentários aí que à medida do possível a gente vai respondendo todo mundo. Tá certo? Um abraço a todos e uma boa semana. Até mais.